18. O que nós vamos começar a tratar hoje é sobre sinônimos e antônimos. É um conteúdo que vocês já trabalharam, e daí amanhã, na aula gravada de vocês, vai ser sobre esse conteúdo. Então, a hora que amanhã vocês assistirem a aula, é o conteúdo que nós já vamos dar início hoje, e daí vocês vão postar as atividades, tá? Então, sinônimos e antônimos, vocês já trabalharam há algum tempo atrás. Vocês sabem. Oi. No Ava não tem nenhuma atividade que você abriu lá. Não, é para amanhã daí. A aula dela é só amanhã. É para amanhã, no AVA. Então, gente, como que é com 218? 218? Aquela do trabalho que tem lá no Ava, é para postar alguma coisa lá? É o Do trabalho do livro? É só, tipo, pro dia Enviar 10. o vídeo no dia 10, Agora tem até dia 10 para mandar, né? Até dia 10, até sexta-feira da semana que vem. Gente, então olha só. Nós sabemos que sinônimos, não existem sinônimos perfeitos. Nós sabemos que sinônimos são palavras que têm um sentido muito próximo e antônimos, palavras que têm sentidos opostos. Então, lá no Fundamental 1, vocês ouviram falar sobre esses termos, viram que a gente pode, por exemplo, num lugar da palavra bela, a gente poderia usar bonita, poderia usar maravilhosa, são palavras que possuem um grau de significado muito próximo. Casa com residência, moradia. Então, são palavras que têm um significado muito próximo. Então, a gente chama de sinônimo. Antônimo são as palavras que têm sentido oposto, né? Ainda me lembro que lá nas séries iniciais, as professoras dão uns exemplos, assim, muito práticos. Feio, bonito, alto, baixo, né? Claro, escuro. Então, são... Prático, né, professora? Muito prático, muito prático. A gente entende assim de cara, né? Então, nós vamos ver um texto aqui que descreve uma cena familiar em que o padrasto e seu enteado se desentendem e mais tarde tudo é registrado em um blog. Nós temos um vídeo para assistir, eu vou tentar reproduzir, mas o que eu estou percebendo? Que quando é pelo Meet, sai muito ruim a qualidade do som, mas eu vou tentar, tá bom? Vou tentar aqui pelo YouTube. Hoje de manhã eu já tentei também com o sexto ano passar um vídeo, mas sai a voz robotizada, assim, sabe, cortando. Mas vamos ver. É um curta-metragem chamado A Lua, não sei se Professora, vocês... coloca a legenda, daí é de boa de nós assistir. Deixa eu ver se eu consigo colocar com legenda. A Lua. Deixa eu ver se tem com legenda. Professora, sabe o que eu lembrei? Hum. Que no começo do ano pedia fones, headset para aula do coisa, e depois tiraram. Aí os povos que comprou ficou mó chateado lá que comprou o negócio. Aí agora eles estão tudo usando, né? Gente, que coisa, hein? Mas Peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas imagina, se isso acontecesse, né, de nós termos essa pandemia há 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não teria nem como ter aula online, né? Então, a pandemia está acontecendo no momento que a gente ainda tem suporte. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Tem uma musiquinha. Se sair muito ruim, é só a musiquinha que vai sair ruim. No Zoom não tem esse problema, né? É só no Meet.
Prego. Tá travando tudo pra mim, mas dá pra ouvir um pouco. Se vocês quiserem, eu coloco lá no WhatsApp pra gente assistir por lá. Não, eu vou tentar escutar o máximo. Na verdade, é só um sonzinho, é que importa. Of course, I got tomato.
Gente, eu vou colocar no WhatsApp, depois se vocês quiserem assistir novamente e ouvir as falas direitinho, mas assim, eles falam em italiano, mas são poucas coisas, tá? Então vocês podem assistir lá novamente. Então, o que eu quero que vocês percebam? Nós tínhamos ali 3 pessoas do sexo masculino, provavelmente quem são elas? O pai, o vô e o filho. O pai, o avô e o filho. Há entre eles um modo diferente de pensar? Sim, O que você percebe de diferença? tem. Um gosta de varrer com uma vassoura, o outro gosta de varrer com a outra. Um gosta de o boné para cima, o outro gosta do boné para baixo. Uhum. E como a gente poderia definir, então, essas diferenças aí entre essas gerações? Conflito entre gerações? Conflito entre gerações. Então, a gente está vendo ali que é uma relação intergeracional, né? Intergeracional. Então, são 3 gerações que estão se encaixando, mas vocês percebem que o avô, ele tenta impor uma coisa para o neto, Uhum. e daí o pai quer fazer diferente, né? Então, cada um, com a sua idade, com seus valores, com seu conhecimento, tenta ensinar para o garoto o que, na visão dele, é correto. E daí, no final, o que acontece? O que o garotinho faz? O garoto faz o seu estilo. Tipo, ele coloca o boné para trás, ele quebrou lá o martelo, tipo, sem brigar lá, né? E também ele teve aquela Rastelo, né? Um rastelo. Então, vocês viram, é bem isso mesmo. A interpretação que eu gostaria que vocês chegassem era essa, que há uma relação intergeracional, mas que essa relação, ela pode acontecer não com a imposição, né? Mas cada um com o seu jeito de ser, ensinando o outro. E o garoto, no fim, ele, mesmo sendo o mais novinho ali, né? Ele pôde ensinar. E isso, ele fez do jeito dele e ele pôde ensinar. Enquanto o avô e o pai foram lá na força tentar tirar a estrela, ele, opa, tem uma ideia, vamos transformar essa estrela grande em várias estrelinhas, né? Uhum. Mas, então, esse videozinho ilustra um pouco de tudo que a gente tem falado aí nas nossas aulas, né, dessa relação com as gerações. E é bem bacana uma ilustração assim que faz a gente refletir. Então, agora a gente vai ver um texto que descreve uma cena familiar em que o padrasto e seu enteado se desentendem. E mais tarde, tudo é registrado em um blog. Confira. Sexta-feira, 30 de setembro. Raios e tempestades. Hoje devia ser considerado o dia das bruxas aqui em casa. Foi como um Halloween para ninguém botar defeito. O pai de todos tinha acordado com a macaca ou com o ovo virado, como dizem por aí. No fim do dia, entrou de supetão no meu quarto e disse: não sei como você consegue viver neste chiqueiro. Apesar de surpreso, respondi no mesmo tom: o quarto é meu, eu faço o que eu quiser. Mas o homem estava atacado e continuou com tudo. Na minha casa, as pessoas fazem o que eu quero. Trate de arrumar essa bagunça agora, senão jogo tudo fora. Em geral, sou um cara calmo, mas a prepotência do sujeito fez meu sangue árabe ferver nas veias. Então, fui com tudo também. Nas minhas coisas você não mexe. Ele deu aquele sorriso de poder que eu detesto
e falou: os incomodados que se mudem. Então, aqui é só um trechinho, né, do texto escrito pela Gisele Della Porta, e escrito, então, por Piratas às 11h45. É como ele assina o blog dele, né? Pessoal, vocês veem aqui uma relação um pouquinho conturbada entre duas gerações, né? A gente sabe que os pais ou padrastos, né, madrastas, quando eles querem impor alguma coisa, eles usam, então, dessa soberba, né? Até um pouquinho do ar de tirania para cima dos filhos. A gente sabe que não é a maneira mais adequada, mas às vezes o nosso estado de espírito, o nosso humor não permite fazer uma coisa mais agradável, né? E acaba se impondo. E eu acredito que pelo menos uma vez na vida a mãe ou o pai ou a pessoa que é responsável por você já agiu assim, né? E daí depende também de como cada um vai receber essa imposição. Se você estiver bem naquele dia, talvez você não discuta, mas se não tiver num dia bom também, pode acontecer como aconteceu aqui com o garoto, né? Um bate-boca. Então, relações. A palavra Halloween não tem origem na língua portuguesa. Entretanto, o próximo texto encarrega-se de traduzi-la. O próprio texto, desculpa. Circule no texto a expressão que lhe é correspondente. Que expressão que o garoto utilizou em língua portuguesa que tem o mesmo significado de Halloween? Dia das Bruxas? Isso, então vamos lá. Grifem essa expressão, o Dia das Bruxas, tá logo ali na primeira linha do texto. O Dia das Bruxas. No Brasil, nós não temos o hábito, né, de comemorar o Dia das Bruxas, mas nos Estados Unidos é algo muito comum. E essa cultura americana, a gente acaba conhecendo, né? Uhum. Dia das Bruxas. Depois, para se referir ao padrasto, o narrador emprega várias palavras que, apesar de não significarem exatamente a mesma coisa, servem para representá-lo. Que palavras são essas? Ó, na segunda linha ele já começa citando o padrasto. O pai de todos tinha acordado com a macaca. O pai de todos. O que mais que ele chama o padrasto? O pai de todos tinha acordado com a macaca, ou com o ovo virado, como dizem por aí. No fim do dia, entrou de supetão no meu quarto. Não sei como você consegue viver neste chiqueiro. Apesar de surpreso, respondi no mesmo tom. O quarto é meu e eu faço nele o que eu quiser. Mas o homem... Vocês veem que em momento algum ele está se referindo ao padrasto de forma carinhosa, né? Ele estava nervoso mesmo. Mas o homem estava atacado e continuou com tudo. Na minha casa, as pessoas fazem o que eu quero. Trate de arrumar essa bagunça agora, senão eu jogo tudo fora. Em geral, sou um cara calmo, mas a prepotência do sujeito fez meu sangue árabe ferver nas veias. Então, ele trata o padrasto aqui com 3 substantivos diferentes, né? A gente vê aqui que ele trata como o pai de todos, o homem e o sujeito. Professora, ele também vai? Hã? Ele. Isso que eu ia falar agora. Além do pronome ele, né? Além do pronome ele. Pronome, então, a gente usa para fazer justamente essas amarrações aí no texto, tá? Gente, me dê um minutinho enquanto vocês vão copiando, eu já volto. Ok? Terminaram?
Agora vamos lá. Vocês perceberam que ali a gente utilizou o homem, sujeito, pai de todos e ele, tudo para se referir a padrasto. Percebam que não são sinônimos, mas dentro do texto eles têm essa função. Dentro do texto é coerente nós utilizarmos essas palavras para então se referir ao padrasto. Então, em um texto, cada palavra é cuidadosamente escolhida por seu autor. E ainda que possa parecer uma, nunca é igual à outra. Seu som, sua forma e seu uso constroem significados que podem tanto quebrar a harmonia do texto, dependendo da sua escolha. A palavra sentimento, por exemplo, pode parecer sinônimo de emoção, mas se a intenção for escrever um poema com rimas, uma não pode substituir a outra. Cada palavra é única e deve ser escolhida com atenção. A repetição de palavras, se bem empregada, é capaz de trazer expressividade, intensidade e musicalidade ao texto. No entanto, também pode aparentar pobreza de vocabulário. Nesses casos, para manter a harmonia e o estilo, o autor pode optar por sinônimos ou antônimos. O exemplo que nós vimos aí no texto agora, o autor fez essa escolha, então, de usar alguns sinônimos dentro do texto dele. E o que são sinônimos? Vou grifar aí no material de vocês. Sinônimos são palavras de sentido aproximados. Grifem isso aí no livro de vocês. Eu sei que vocês já sabem, já conheciam, mas é sempre bom reforçar. E esse conteúdo eu vou colocar na avaliação de vocês também, tá? Pelo menos uma questãozinha. Exemplo. Nossa senhora, professora, muito conteúdo. Você vai ver que não, Diogo. Eu fiz uma seleção assim bem cautelosa, tá? Casa e moradia, menino e garoto, classe e sala. Então, são palavras que a gente pode usar como palavras sinônimas. Agora, o que são os antônimos? Vamos grifar lá. Antônimos são palavras de sentido contrários. Exemplo: bem e mal, sério e engraçado, pobre e rico. Então, ao aproximar ou distanciar o sentido das palavras, o autor ele pode evitar a repetição e manter a coesão, a harmonia no texto. Então, a gente já viu em outros momentos que vários autores utilizam os pronomes. Pronomes do caso reto, como ele, mas também pronomes oblíquos. Mas agora a gente percebe que dentro da construção de um texto, a gente também pode usar sinônimos para que nós tenhamos um texto mais rico de vocabulário, rico de expressões, tá? Então, a casa estava agitada, ainda assim, era o mesmo lar de antes. Nós temos aqui casa e lar numa relação de sinonímia, uma relação de significado igual. Agora, você manteve a calma? Eu pedi que respondesse sem grosseria. Calma e grosseria. Agora nós temos o quê? Uma oposição de ideias. Nós temos uma relação de antonímia. Antonímia, então, essa oposição. Pensando agora nesse significado, gente, vamos para as atividades que vão falar sobre antonímia e sinonímia. O que é isso, Diogo? Minha irmã aqui, professora. Ai. Diogo, você sempre faz a gente rir, né? Ou seja, dentro da sala ou no vídeo, a gente sempre tem que rir. Gente, agora, mais uma coisinha. Diante disso que nós acabamos de falar, vocês dominam o assunto. Vocês querem perguntar algo? Tem algo aqui que vocês não conhecem, nunca ouviram falar ou têm dúvida? Não? Então, vamos à questão de número 3. Evite a repetição de palavras nas frases, a seguir empregando sinônimos para as expressões destacadas. Então, a número 3 diz assim, 3A. Os pais estavam irritados com os filhos. Os filhos tinham espalhado brinquedos por toda a sala.
Gente, como que nós poderíamos reescrever a segunda oração substituindo a expressão os filhos? As crianças. As crianças tinham espalhado brinquedos por toda parte. Nós poderíamos também, se nós pensarmos, né, que sejam os filhos, sejam só garotos, a gente poderia colocar os meninos, os garotos, mas quando fala de filhos, a gente não tem essa clareza, né? Pode Professora, falar. tem que escrever todo o negócio ou pode escrever, tipo, só as crianças? É só a segunda oração, tá? Tá ali no chat, só a segunda oração, não há necessidade de escrever tudo. A psicóloga deu dicas para melhorar os relacionamentos. Suas dicas tratam de respeito, responsabilidade e bom humor. Suas dicas. A gente poderia colocar as dicas? Não, nós temos que tirar a palavra dicas, temos que colocar um sinônimo. Sua opinião. Sua opinião, que tal os seus conselhos? É isso. Seus conselhos. Seus conselhos tratam de respeito. Minha mão tá congelando, professora. É frio, né? Agora já esquentou um pouquinho. Agora, a hora que a gente acordou, 7 e pouquinho da manhã. E eu preciso levantar e tomar banho. É sagrado, todos os dias. Antes de dormir eu tomo banho, todo dia de manhã eu tomo banho. Então, imagina com frio. Hoje eu liguei o chuveiro, a água não esquentava. Meu chuveiro é 220, estava no mais quente e demorou a esquentar. Mas se eu não tomar um banho de manhã, assim, parece que eu não desperto. Então, eu prefiro acordar, tomar banho e mãos à obra, trabalhar. Letra C. A conversa fluía animada entre pai e filho. A conversa é essencial para o relacionamento familiar. A conversa, que outra expressão a gente pode usar como sinônimo? Conversar é o mesmo que dialogar, não é? Posso colocar aqui o diálogo? O que vocês acham? Pode, o diálogo é essencial para relacionamento familiar. Isso, o diálogo é essencial para o relacionamento familiar. Legal. Vou dar um tempinho aí para vocês concluírem. Então, na número 3, nós usamos de sinônimos. A número 4, a gente vai usar de antônimos. A hora que vocês terminarem, me fale. Ok? Eu tô terminando, eu sei. Uhum. Pronto. Pronto? Então, olha só, agora a gente vai para o 4. O 4 pede assim: substitua as expressões destacadas por um antônimo, de modo que se mantenha o mesmo sentido expresso anteriormente. Agora, sentido oposto. Respondeu-lhe calmo, sabia que precisava agir com calma. Respondeu-lhe calmo, sabia que precisava agir com calma. Agora, um sentido oposto, sabia que precisava Responder com raiva. Na verdade, sem raiva, né? Sem nervosismo. Responder, não, agir, desculpa. Precisava agir. Agir sem raiva. Pode ser. Sem raiva, sem nervosismo.
Ah, sem raiva. Ah. É verdade, porque o contrário do com é sem. É. A hora que terminarem, me avise. Daí nós vamos para a próxima. Eu acabei. Bom, vamos à letra B, então. O pai voltou rapidamente. Assim que terminou o expediente, foi para casa rapidamente. Foi para casa lentamente. Não, tem que dar sentido de que não foi rapidamente. Ou, desculpa, um sentido oposto de que não seja rapidamente. Professora, isso é muito difícil. Quem ajuda aí? Assim que terminou o expediente, foi para casa. Olha, se eu falasse rapidamente, sem demora, a palavra demora seria oposição. Sem demora, usando no mesmo sentido agora. As meninas trabalharam com entusiasmo. A professora avisou que esperava uma atitude entusiasmada do grupo. As meninas trabalharam com entusiasmo é o mesmo que? Sem o quê? Desânimo. Sem desânimo. Trabalharam. Ô, professora, na B é como? Sem demora. Coloquei ali, sem demora. Ah, tá. Às vezes tem que descer um pouquinho o cursor no chat. Sem desânimo. Terminando a 4, me avisem. Pronto. Pronto? Eu. Assim, a seguir. Eita, deu uma travada. Só para mim? Assim, naquela tarde, o intento do filho era se preparar com o pai. Intento. O que se pode significar intento? Um sinônimo para intento. Quem arrisca? Esforço, desejo, temor, medo ou incentivo? O intento do filho era se retratar com o pai. Medo? Desejo? Desejo. Desejo? Desejo. Naquela tarde, isso. O intento do filho era se retratar com o pai. Então, o desejo do filho era se retratar com o pai. Eu acho que era desejo. trabalhar, por isso que eu falei que era medo. Ah! O intento era. Ok? Letra B, né? Letra B. B de bola. Agora a gente tem uma tirinha do Calvin ali, que diz assim: posso assistir ao filme A Rainha do Baile Assassina na TV? Não. Eu tenho mesmo que comer esse aspargo nojento? Sim. Posso ficar acordada até meia-noite? Não. Há uma relação inversa entre uma coisa ser boa para você e o quanto ela é divertida. Qual que é a relação aqui? Com quem que o Calvin está conversando? O Haroldo? Será que é com o Haroldo? Será que é o Haroldo que está dando essas ordens para ele? Sim, não? Ai, É ou a mãe ou o pai, né? Então, todas as coisas que ele tem desejo de fazer, ou o pai ou a mãe dele vai contra. Então, Calvin demonstra sua insatisfação sobre as coisas que lhe fazem bem, mas não são divertidas.
A resposta dos pais a Calvin resume-se apenas a sim ou não. Com relação a tais enunciados, são frases? Justifique. Sim e não, são frases. Hum, O que é uma frase mesmo? tem oração? Não. Frase tem nominal e tem verbal. Frase é um enunciado com sentido completo. Então, se dentro da pergunta que o Calvin fez para a mãe ou para o pai, ele recebeu um sim ou um não com resposta, é uma frase? Sim. Sim. Por quê? Tem sentido completo, né? Tanto sim quanto não tem sentido completo. Então, tendo sentido completo, a gente considera frase. Esse sim e esse não são orações? Não. Não. Por que não? Porque não tem. São enunciados sem verbos. Isso mesmo. Nossa, eu acertei, eu tava no maior medo. O maior medo, pois é, né? Vocês às vezes têm medo de falar o que é correto. Quem não arrisca, não petisca. Vamos à próxima? Uhum. Possuem sujeito? Esse Não. sim, esse não. Possuem sujeito? Não. Não, não possuem sujeito. Daí ele fala, explique, justifique. Não tem nenhuma ação aqui enunciada, né? Então, para haver sujeito, eu tenho que ter uma ação sendo enunciada, e aqui não tem. Não há ação enunciada. Muito bem. Agora, gente, eu coloquei A, B e C, e na verdade é 1, 2 e 3 da A, tá bom? Observem aí. Agora que eu vou para B. B, primeiro quadrinho. Suponha que houvesse uma justificativa para cada resposta dada pelos pais de Calvin. Complete as respostas a seguir com uma justificativa em cada caso. Aqui são respostas pessoais, mas eu gostaria que vocês me ajudassem. No primeiro quadrinho, quando Calvin pede assim, posso assistir ao filme A Rainha do Baile Assassina na TV? Não. Por quê, gente? Porque é de terror. Não, é de terror, não é adequado para a tua idade, né? O filme é de terror e inadequado à sua idade. Só a gente não fica naquele questionamento, porque não é resposta. Eu quero sempre algo a mais. Então, o Calvin aqui é como se ele estivesse querendo saber algo a mais também. Por que não? Por que não? Ai, que raiva que dá. Quero saber o porquê não, né? É, meu problema é, por que não? Por que não? Eu sou Porque eu sua já mãe. disse que não. Quando faltam argumentos, a gente fala isso. Por que não? Eu já disse, eu sou tua mãe. Agora, no quadrinho, no segundo, eu tenho mesmo que comer esse aspargo nojento? Sim. Por quê? Porque faz bem. Faz bem, é saudável. É saudável, faz bem para sua saúde. A minha sobrinha, ela tem 4 anos. Daí, quando a gente vai dar frutas, legumes, ela come bem pouca coisa, assim. É muito seleta. Daí, quando a gente fala assim, Maria Júlia, vamos comer tal coisa? Não, eu já comi quando eu era pequena. A resposta dela é essa. Algum dia na vida ela já comeu, ela não precisa comer mais. Adorei. Eu já comi quando era pequena. Daí ela tem um videozinho dela comendo pera. E ela não come pera agora. Daí ela fala assim, não, eu já comi quando eu era pequena. Você viu? Ela mostra daí. Você viu no vídeo lá. Posso ficar acordado até meia-noite? Não.
por que não até meia-noite? Por mim, pode. Pode, o Diogo, meu pai. Por que não? Por que não até meia-noite? Porque senão Porque o horário de dormir muito tarde. É muito tarde para você dormir. Não, pois este horário. senão você vai virar um anão. Minha avó fala que cresce enquanto tá dormindo. Falava, né? Esse horário é muito tarde para crianças, né? Não, pois senão você vai virar um anão. Minha avó tinha outra coisa também, que se chamasse uma pessoa de macaco, uma criança de macaco, naquele dia a criança não crescia. Vixe, então é por isso que eu não cresci? Será que alguém te chamou de macaco? Ai, sempre. Eu vivo trepando nas árvores, vivo falando que eu sou macaco, que eu sou filho de macaco. Então, não pode, Jonathan. Segundo a teoria da minha avó, naquele dia você não cresce. As teorias dos avós são sempre as melhores, né? Uhum. Gente, agora o número 2. Nas orações apresentadas na tabela a seguir, indique o sujeito e o predicado. Então, sabendo que nós temos sempre dentro de uma oração, nós temos um predicado, o sujeito, lembra que a gente estudou que pode ser determinado, né? Sujeito simples, composto ou oculto. Então, posso assistir a um filme de terror? Quem é o sujeito aqui? Eu. Ele está oculto, né? Mas nós sabemos que é o eu. Então, a gente vai colocar assim, ó. A gente vai colocar entre parênteses o eu. Esse é o sujeito. E o predicado? É o predicado assistir. Não, pera. Ó, identifiquei o sujeito, tudo que me sobra é predicado. Então, qual que é o predicado aqui? Assistir a um filme de terror. Posso assistir a um filme de terror? Então, tudo isso é predicado. Gente, ó, observem ali no chat que eu coloquei o sujeito entre parênteses e o predicado depois do risquinho ali, do tracinho, tá bom? Professora, no sujeito eu coloquei oculto, aí eu coloquei parênteses e eu. Isso, melhor ainda. Tá. Se vocês quiserem colocar o tipo de sujeito, pode colocar também, tá? Agora, segundo, coisas boas nem sempre são divertidas. Qual é o sujeito? As coisas boas. Isso, as coisas boas. E qual é meu predicado? Nem sempre são divertidas. Nem sempre são divertidas. Pessoal, só o Jonathan falando, os demais estão entendendo? O Jonathan está falando bastante porque está chegando a hora do almoço, e na hora do almoço não pode falar, né, Jonathan? Eu tô só escrevendo aqui. Professora, tá Histórias de travando muito vocês. pra mim. Tá, para mim também. A voz da Ana Luísa saiu bem ruim. A gente está terminando a nossa aula. Já fiz, prof. Tá? Então vamos à última agora. A última diz: o pai e a mãe querem o melhor para os seus filhos. O pai e a mãe querem o melhor para os seus filhos. Qual é o nosso sujeito? O pai e a mãe. Quem quer? O pai e a mãe. O pai e a mãe. Esse é o nosso sujeito. E o nosso predicado? Querem o melhor para seus filhos. Querem o melhor para seus filhos. Muito bem. Muito bem. Professora, Gente, oi.
você tava abrindo a boca e depois que vinha a fala, e depois foi juntando e deu tudo, ficou igual, tipo, tudo certinho. Foi muito estranho. É igual quando a TV da gente tá adiantada, né? A fala sai, depois mexe a boca. É. Pessoal, nós tínhamos falado sobre o tipo de sujeito anteriormente, sobre os sujeitos definidos. Agora, nós temos o sujeito que é tido como indefinido, que nós já citamos anteriormente. Eu vou fazer uma breve explicação aqui, eu quero que vocês usem o marca-texto, e daí amanhã, na aula de amanhã, a gente vai fazer as atividades referentes, tá? Então, vamos lá com o marca-texto de vocês na mão, e eu vou pedir para vocês grifarem algumas coisinhas. Como vimos no capítulo anterior, nem toda oração apresenta um sujeito determinado. Muitas vezes, pelo contexto de comunicação, não se sabe, não se quer ou não se pode determinar o sujeito. Observe. Defenderam a escolha dos pais do garoto. Quem defendeu? Então, a gente não sabe dizer quem. Então, nessa frase, não é possível localizar o sujeito agente ou algum referente para o verbo defender. Embora haja, sim, um sujeito, ele está indeterminado. Então, Professora, pode sair já ou tem que esperar mais um pouco? mais um pouquinho, Diogo. Então, gente, sempre quando nós tivermos a terceira pessoa do singular ou do plural, nós vamos ter, então, o sujeito indeterminado. Olha 2 exemplos aqui. Falaram bem deste filme. Quem falaram? Então, o verbo na terceira pessoa do plural, não sei identificar quem falaram. Ou, fala-se bem deste filme. Fala-se. Quem fala-se? Também não consigo determinar neste momento. Nós só sabemos que é eles, né? Isso, mas eles quem? Se for dentro de um contexto que já foi citado quem era esse sujeito, nós podemos identificar. Mas da maneira como está apresentado aqui, a gente não consegue. Tipo, Tá? esse texto que a gente leu do que ele estava falando do padrasto. Sim, daí a gente consegue. A minha aluna, sem comportamento algum, está chegando. Então, olha só. Já chegou aqui, me mordendo. Há também orações que são formadas por verbos impessoais, né? Que são aqueles que não atribuem ao sujeito a autoria da ação. Então, por exemplo, nós podemos ter oração sem sujeito ou oração com sujeito inexistente. Por exemplo, choveu a noite toda. Pega o teu marca-texto e grifa ali, verbos que representam fenômenos da natureza. Então, verbos que representam fenômenos da natureza, a gente vai ter oração sem sujeito. Eu não preciso dizer que a chuva choveu. Eu não preciso dizer que o sol deixou o dia ensolarado, né? Não preciso. Amanheceu ensolarado hoje. Eu não preciso dizer que foi amanhã que amanheceu. Então, para fenômenos da natureza, a gente não usa sujeito, tá? Virando a página também, grifem ali, verbo haver com sentido de existir. Sempre que tiver o verbo haver no sentido de existir, também não haverá sujeito. E o nosso verbo haver sempre vai ficar no singular. Então, se eu digo assim, olha, há filmes mais adequados para esta idade. Apesar de filmes estar no plural, o verbo haver fica no singular, tá? E não tem sujeito. Ô, professora, todos eles são indeterminados? Aqui é uma oração sem sujeito, indeterminado só com terceira pessoa do singular ou do plural. Não entendi. Tá? Aqui é sem sujeito. Os verbos ser, fazer e haver, indicando o tempo decorrido. Por exemplo, são 3 horas, ou faz 7 dias que não o vejo. Em todos esses casos, então, nós vamos ter sujeito inexistente, ou nós podemos chamar de oração sem sujeito. Então, uma oração, ela pode acontecer sem sujeito, mas nunca sem predicado, porque é no predicado que a gente encontra o verbo, tá? Então, anotem aí do ladinho no conteúdo de vocês, aqui na página 222, ó. A oração pode existir sem sujeito, mas nunca sem predicado. Deixa eu digitar aqui no chat. Oração pode haver sem
sujeito, mas nunca sem predicado. Eu vou até complementar. Pois é no predicado que se localiza o verbo. Nós não dissemos que toda oração tem que ter verbo? Então é por isso, certo? Galerinha, anotem isso aí na página 222 e amanhã, 3, nós vamos dar início à página 222. Agora eu vou fazer a chamada. E amanhã, então, lá no AVA, vocês vão postar para mim essas atividades que nós fizemos hoje, tá? Então amanhã nem tarefa você vai passar pra nós. Bagaçamos. Para nós. Claro que eu vou passar tarefa para nós. Como que eu vou deixar sem tarefa? Professora, tinha que deixar. Não, Sem eu vou passar a tarefa de manhã, que é a que vocês já realizaram. Daí depois, só no... Não vou deixar para vocês fazerem durante o fim de semana, tá? Daí não. Que bom, né? Uma folguinha pra nós. Uma folguinha para nós, mas vocês estão fugindo da escola mesmo, né? Vocês estão falando muito mineirês. A gente tá aprendendo muito de português, professora. Por isso que a gente tá falando pra nós. Meu Deus, vocês vão cavar a minha coma Minha desse mãe jeito. tá ligando por causa que eu tô pegando sotaque dos meus amigos. Não aguento Não mais. vai contratada, porque o nosso português tá ótimo. É, vocês, por favor, viu, em situações formais, perto da direção, perto da coordenação, vocês falem direitinho, tá? Da maneira que eu ensino, por favor. Gente, chamada. É, né? Nosso inglês o nosso português é mais que melhor, professora. A gente Mais que melhor. fala É, igual bem. uma pessoa falou, na matemática eu não vou muito bem, não, mas no português eu se viro. Se viro, olha só. Assassinou a língua, né? Vamos lá, gente. Chamada. Alice. Alice tá ali no chat. Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Ana Luísa. Presente. Ali, Ana Júlia. Arthur. Eu. Arthur Henrique. Eu. Cecília. Pode ser? Pode. Diogo. Eu, professora. Manu. Professora, você vai colocar essa aula depois lá no negócio? Enzo. Essa de hoje? Próximo. É. Ah, só se alguém achar necessário. Senão, não vou nem subir. Beleza. Professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Até Tchau, amanhã. beijo. Até. Enzo. O Enzo hoje não está? Ele mandou no chat, professora. Ah, tá ali no chat. Felipe. Eu, professora. Henrique. Eu. Jonathan. Eu. João Pedro Rapsinski. Eu. Tchau, prof. João Pedro Ternopiuski. Tchau, tchau. Professora, tenta colocar essa. Tenta colocar lá, fazendo favor, essa aula lá, fazendo favor. Coloco. Diogo Obrigada. não, Joaquim. João Vitor, Joaquim. Estão aqui os dois. Júlia Ranque. Júlia Estela. Aqui. Lucas. Lucas também tá. Luiz Otávio. Matheus. Gente do céu, cadê o Matheus? Murilo. Otávio. Presente. Paulo André. Presente. Rafael Colli. Rafael Frossard e Vinícius. Presente. Oi, professora, presente. Aham, coloquei presença para vocês. Gente, beijo, até amanhã, tá? Tchau, tchau. Guilherme.